Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para abençoar a sua vida, para ministrar a bênção de Deus sobre os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Roger, estamos aqui no domingo, dia 19 de abril, para abençoar você, para trazer a sagrada palavra de Deus, para edificar a sua vida, para preencher o seu viver. Eu tenho a certeza que esta hora é uma hora especial, uma hora sagrada, a hora de buscar a presença de Deus. Eu quero convidar você a buscar a Deus comigo, porque todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, nós temos que arrancar ali a unção, arrancar ali a alegria na presença do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para buscar até poder encontrar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, e me achareis, e buscar de todo o coração. Então, que o nosso coração esteja aberto para buscar a presença de Deus. Vamos falar com o Pai. Daqui a pouco eu estarei trazendo a palavra de Deus, que vai alimentar a sua alma, que vai te dar força que você precisa, para que você consiga passar por qualquer vento, por qualquer mal, por qualquer adversidade, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, porque não existe melhor hora do que agora para falar com o nosso Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, como é bom, Jesus, estar diante de Ti, porque sabemos, ó Deus, que as aflições deste tempo não vão se comparar com a glória que o Senhor vai revelar para aquele que te busca, para aquele que permanece fiel, para aquele que permanece firme, Pai. E por isso nós estamos diante de Ti nesta hora, para buscar a Tua face, Senhor, para, oh meu Deus, para se alegrar na Tua presença, porque nós confiamos, porque nós nos alegramos ao saber que o Senhor nos ouve, pois a Tua palavra, Senhor, ela diz, que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Nós invocamos a Tua presença neste lugar, nós invocamos a Tua presença, essa pessoa que me assiste, que está me acompanhando através das mídias sociais, alcance ela agora, Pai. Vem, meu Deus, vem com o Teu Espírito de ressurreição e vida, vem com o Teu Espírito soprar para trazer, Jesus, a unção que despedaça o jugo, para trazer, meu Deus, a unção que desfaz as obras do diabo, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E nós vamos, meu Deus, e nós estamos aqui para desfazer toda a obra que o inimigo tem tentado, diretamente ou indiretamente, contra a vida dessa pessoa. Pai, por isso te clamamos, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é majestoso, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que te pedimos ou pensamos. Então, meu Deus, envolva-nos agora com a Tua glória, envolva-nos agora com o Teu mover. Oh Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, venha sobre essa vida, venha sobre a vida dessa pessoa, que ora, que busca, que te adora, que está aflita, angustiada, necessitada, que está vazia, que está com o coração apertado, que já não consegue, meu Deus, mais ficar em casa, de tanta ansiedade, de tanta opressão, de tantas má notícias, ela não consegue enxergar o melhor. Mas Pai, vem com o Teu vento, vem com o Teu poder, vem com a Tua luz, ilumina agora o caminho dessa pessoa, ilumina os olhos do entendimento dessa pessoa que acompanha, oh meu Deus, esta oração agora, para que ela enxergue a Tua graça e misericórdia, para que ela enxergue o Teu amor e bondade. Oh, recalalamachudi, basudi, balamachudi, andalalalabas, recalamasudi, balamachudi, cantor, basudi, andalabas, recalamachudi, basudi, recalamasudi, balabas. Vem, Senhor, nessa hora, vem, Senhor, neste momento, porque é o momento que os filhos de Deus se colocam diante do Pai para clamar, para orar, para invocar o Teu santo poder. Então manifesta-te neste lugar, Senhor, manifesta em favor dessa pessoa que ora comigo neste momento. Meu Deus, livrando, protegendo e guardando, fazendo o impossível se tornar possível, preenchendo, meu Deus, tudo que
precisa agora ser cheio da tua unção e do teu mover. Vem, Senhor, agora. A nossa alma, meu Deus, anela pela tua presença, pois nós queremos nos preencher, nós queremos, Jesus, saciar a nossa sede, nós queremos, meu Pai, meu Deus, ser alimentados por ti, porque a tua palavra, Jesus, diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e que tem sede de justiça, porque ele será farto. E nós queremos, ó Deus, nos fartar agora, ser cheios, até transbordar, até que não haja mais espaço para o nosso eu, até que não haja mais espaço para o nosso egoísmo, até que não haja mais espaço para a carne. Oh Jesus, porque a sua palavra, meu Deus, o Senhor diz que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então derrama neste lugar, derrama nesta hora, neste momento, a unção do teu Espírito. Vem, Senhor, agora. Nós te adoramos, Pai. Nós queremos mais a tua presença. Manifesta a tua glória hoje aqui, Senhor. Manifesta a tua unção neste lugar. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Venha sobre nós. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Diante da tua glória me fizeste chegar ao ambiente igual aos céus, onde estou a temer. Eu me realizo ao olhar para ti. Como é maravilhoso, Deus, maravilhoso como tu. Eternos de amor, sem disfarces, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor, e o teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior. Aleluia, aleluia, aquele que é digno, aleluia, e sempre será santo, aleluia, aleluia, só tu és digno de honra e glória.
Querido Deus e amado Pai, nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós engrandecemos o teu santo nome, pois só tu és digno. Oh, Senhor, fale ao nosso coração, ó Deus, mostrando-nos a tua vontade, o teu querer, para que nós possamos crescer na tua graça, para que nós possamos entender a tua vontade, para que nós possamos, Senhor, ser alcançado pelo teu querer nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E amém, e graças a Deus. Olha, que você possa se realizar na presença de Deus, que você possa alcançar a unção do Senhor através dessa programação, através dessa mensagem que vai ser pregada aqui hoje. E eu quero que você coloque o seu coração, e os seus ouvidos naquilo que será dito aqui hoje, porque todas as vezes que o Senhor tenta nos revelar algo, é para o nosso crescimento, é para que nós possamos, assim que recebemos, assumirmos algo grande, algo que Ele quer nos apresentar, que Ele quer nos dar, e que vem através da sua palavra. Então, guarde tudo aquilo que for falado aqui ao seu coração. Se precisar, anote a mensagem, escreva os versículos, para que você possa crescer no entendimento e assim também ser abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu durante esses dias, que nós temos que ser muito otimistas, Deus tem falado muito comigo, ao meu coração, que nós precisamos aprender a ser otimistas nos dias de hoje, principalmente diante de tanto pessimismo. É tanta notícia ruim, é tantas coisas que tentam parar a nossa fé, que tentam nos desanimar. Então eu quero compartilhar com você que nós precisamos aprender a ser otimista diante do pessimismo. Isso é fundamental para que você possa ter uma vida abençoada, para que você possa enxergar o melhor de Deus e viver principalmente tudo que o Senhor estabeleceu na sua palavra, em nome de Jesus. Então vamos lá. O que é, antes de mais nada, o pessimismo? O pessimismo é sempre esperar o pior. E como tem pessoas que vivem desta maneira, elas sempre esperam o pior. Elas sempre esperam o pior das pessoas, elas sempre esperam o pior do mundo, elas sempre esperam o pior de certas situações. Nós estamos vivendo um tempo aí de muita apreensão por causa desse Covid-19, por causa do coronavírus. Então, ela só espera o pior. Se ela vai conversar com alguém, ela não espera ouvir boas notícias. Se ela liga a televisão, ela liga para ouvir algo ruim. E nós não devemos aceitar que o pessimismo nos domine. E como o pessimismo nos alcança? Através daquilo que nós estamos ouvindo, através daquilo que nós estamos vendo. Nós somos aquilo que nós vemos e aquilo que ouvimos. O que entra em nós é o que nós seremos. Então, se você é uma pessoa pessimista, ou seja, aquela pessoa que sempre espera pelo pior, ela sempre espera algo de ruim acontecer, ou ela não espera algo bom. Só de você não esperar algo bom acontecer, você já está sendo pessimista. E Deus não concorda, Deus não está de acordo, Deus não está com quem é pessimista. Por quê? Porque a visão de Deus é sempre otimista, é sempre enxergar o melhor nas pessoas, o melhor diante das aflições, diante das tempestades. Nós precisamos aprender com o Senhor e começar a ser pessoas otimistas. O que é ser uma pessoa otimista? Se a pessoa pessimista espera sempre o pior, da vida, das coisas, das situações, o otimista é aquela pessoa que espera sempre o melhor. Seja você uma pessoa otimista, que espera sempre o melhor de tudo e de todas as coisas. As pessoas podem até dizer que você vai ser bobo. Não, mas como é que você vai esperar o melhor dessa pessoa? Ela já aprontou tanto, ela já fez tanta coisa errada. Como é que você pode esperar algo bom dessa pessoa? A palavra de Deus fala de um homem que estava
ali, né, orando debaixo da figueira, e Jesus estava passando ali, e então um dos discípulos de Jesus foi chamar aquele homem, e ele então, quando ouviu aquele discípulo dizer: olha, achamos o Messias, achamos o Cristo, né? E ele é o Cristo, o Nazareno. E quando ele ouviu aquelas palavras, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Natanael falou isso, Jesus não ouviu aquelas palavras, né? E quando Jesus o avistou, Jesus falou: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quer dizer, o Natanael não esperava o melhor, pelo contrário, ele esperava só o pior de Nazaré. Só que é de Nazaré, né, chamado Jesus de Nazaré, foi de Nazaré que veio o Salvador, em outras palavras. Então, às vezes, irmão, nós temos que aprender a enxergar a situação de outro ponto de vista. Você sabia que o Natanael não esperava que a salvação viesse de Nazaré? Talvez a salvação está vindo da onde você menos espera, mas é porque você não está conseguindo enxergar com os olhos de uma pessoa otimista. Eu vou te provar dentro da palavra de Deus, que aqui dentro das Sagradas Escrituras, que o Senhor está te chamando para você deixar de ser uma pessoa pessimista, que enxerga sempre o pior, que sempre vê o lado pior das coisas, o lado ruim das coisas, e passar a ser uma pessoa otimista. Aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 28, Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Então aqui em Romanos 8, 28 está uma clara palavra que nos abre os olhos e nos adverte que nós devemos ser sempre otimistas. Por quê? Porque por mais que a situação seja ruim, aquela situação ruim vai cooperar, vai contribuir para o seu bem, seja te ensinando, seja uma situação ruim que vem para moldar você, como Saul, né, veio para moldar, ser uma lixa na vida de Davi. Foi através das perseguições de Saul que Davi, né, se aproximou de Deus, se tornou um verdadeiro homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. E através de Saul, Davi foi rei de Israel ali, porque através da perseguição Davi cresceu no tempo de aflição. Então nós temos que entender que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Pastor, mas até as coisas ruins? Pois é, se as coisas ruins vierem e você for uma pessoa pessimista, você nunca vai extrair nada de bom. Nada de bom você vai conseguir extrair. Mas e se você é uma pessoa otimista, que sempre enxerga o melhor, que sempre enxerga aquela famosa luz no fim do túnel, que sempre enxerga uma saída, que sempre vê que tem solução, não importa quão grande seja o problema, nessa hora então, pode confiar que essa palavra vai valer para você, que as coisas vão contribuir para o seu bem. Mas se foi algo ruim, como eu disse, sendo otimista, aquela maldição vai se transformar em bênção para você. Agora, aprenda a enxergar as coisas dessa maneira. Por quê? Porque já tem muitas pessoas pessimistas por aí. Você para conversar com os outros, com essas pessoas, e você não consegue extrair coisas boas. Ao invés de falar das coisas boas, elas vão destacar as coisas ruins. De 10 coisas que acontecem, se acontecer uma coisa boa e 9 ruins, elas vão falar das 9 ruins e vão deixar de lado aquela uma boa. Mas se for o contrário, se forem 9 coisas boas e uma ruim, ela é capaz de deixar aquelas 9 coisas boas de lado, né, para infelizmente propagar notícia ruim. Porque é notícia ruim que dá ibope. Porque é notícia ruim que prende o povo. Porque é notícia ruim que gera notícias. Você não pode permitir ser uma pessoa pessimista.
E quando você se transforma numa pessoa pessimista? Quando você dá ouvidos a uma pessoa pessimista. Quando você começa a enxergar a situação, não esperando o melhor, mas sim o pior. Então, aprenda com Davi. Davi, ele sempre foi otimista. Olha só, como Davi era um homem otimista. Aqui, no segundo livro, aliás, de Samuel, no segundo livro de Samuel, Davi nos mostra o que é ser uma pessoa otimista. A palavra de Deus diz aqui que Davi estava atravessando o pior momento, um dos piores momentos da vida dele. Eu acredito que um dos piores momentos na vida de um pai é perder o seu filho. É ver a morte do filho, porque a ordem natural das coisas é o pai, né, o filho enterrar o pai, no caso. Mas aqui estava acontecendo o que? Davi estava lutando pela vida do seu filho. E a Bíblia diz aqui, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no versículo aqui, de número 16 em diante, e a palavra de Deus diz: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. E então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou das suas vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. E então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Irmãos, olha só que coisa, até os servos de Davi ficaram espantados com a atitude dele. Por quê? Porque Davi estava lutando pela vida daquela criança. Enquanto ela tinha chance de sobreviver, né, Davi estava orando, estava jejuando, se consagrando, fazendo a parte dele como um servo de Deus. Mas então ele recebeu a notícia de que a criança estava morta. Ele poderia ser pessimista, culpar a Deus: Senhor, o Senhor tirou a vida do meu filho. Senhor, porque esse é o problema do pessimista. Ele acha um culpado para tudo na vida dele. Ele prefere enxergar sempre o pior nos outros e não consegue enxergar a verdadeira realidade da situação. Então Davi não atribuiu culpa a ninguém, pelo contrário. A palavra de Deus diz que a postura de Davi até assustou os seus servos. Por quê? No momento em que ele viu que a criança estava morta, ele tomou uma postura, adotou uma postura, né, de se levantar. E viu, porém, Davi que seus servos, aí diz aqui, então Davi, versículo 20, segundo livro de Samuel 12:20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio a sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Então, no momento que Davi fez isso, tomou esse tipo de ação, uma ação, né, otimista, porque quando você perde alguém, é natural. É natural o luto, é natural o choro, é natural você ficar para baixo, é natural você se angustiar, é natural você às vezes se fechar até para o mundo. As pessoas, quando perdem alguém, perdem um pedaço de si. Mas Davi mostrou aqui que ele era uma pessoa otimista, que apesar da perda que ele tinha acabado de sofrer, ele ainda estava esperando o melhor de Deus. Então ele entrou no templo, orou, mudou as vestes, e se ungiu, e falou com Deus, e depois de tudo isso, é que ele foi comer pão, e comeu pão. E a Bíblia diz no versículo 21, e disseram-lhe os seus servos: que isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Olha a resposta de Davi. Isso aqui é a resposta de uma pessoa otimista, de uma pessoa que espera sempre o melhor.
E disse ele, no versículo 22, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Que resposta de Davi! Tem pessoas, irmãos, que até hoje ela é uma pessoa que não espera o melhor dos outros porque ela sofreu uma decepção ou uma perda. Ela entrou num relacionamento frustrado e depois que aquela pessoa fez mal para ela, traiu, mentiu, bateu, xingou, ela nunca mais foi a mesma. Ela nunca mais conseguiu esperar o melhor de ninguém. Ela sempre esperou o pior. Por quê? Porque ela foi traumatizada. Mas pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo quando eu era criança. Abusaram de mim. Pois é, mas você vai levar uma vida hoje pessimista, uma vida de um pessimista, sem esperar o melhor das pessoas. Existe muita gente ruim? Existe. Há as pencas, como dizem aí fora, né? Só que também existe muita gente boa. Existe muita gente do bem. E você não pode se privar do que há de melhor por causa do que existe de pior. É isso que eu quero colocar através dessa mensagem, pelo Espírito Santo no seu coração. Tem gente, tem pessoas se privando do melhor porque sofreram uma vez com o pior e nunca mais se permitiram experimentar o que é de bom. Deus quer te dar o melhor dessa terra, se você quiser. Isaías 1,19, se quiser ouvir, comereis o melhor. Só que enquanto você continuar com a visão pessimista, você não vai provar nada, porque Deus vai falar, porque Deus vai tentar te mostrar e você não vai querer enxergar. Então olha só o mal que comete a pessoa que é pessimista. A Bíblia fala de um homem que era pessimista. A situação era ruim, era crítica, a situação era terrível, irmãos. Só que este capitão, este homem, ao invés de ele enxergar a situação com um olhar otimista, ele enxergava de maneira pessimista. Olha só o que diz aqui no segundo livro de Reis, no capítulo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7, a palavra de Deus, ela diz aqui que havia uma grande fome em Samaria, porque Samaria estava cercada ali, Samaria estava passando um grande aperto, e a fome bateu, irmãos. A fome era tamanha, que eles não tinham o que comer, mas não tinham mesmo, né? Então, a situação era tão extrema, que eles estavam comendo até esterco de pombo, só para você entender como a situação é crítica. Mas aí, o profeta Elias começou a falar de coisas boas, começou a predizer abundância naquela cidade, onde havia escassez. E aí então, preste atenção na leitura do texto, que eu vou te explicar. No segundo livro de Reis, no capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, e a porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, era um homem de confiança do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, aí o profeta respondeu para ele: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. Irmãos, não seja uma pessoa pessimista. Quando você ouvir falar de boas notícias, de boas novas, quando você ouvir falar que o Senhor, uma palavra que vem de Deus para a sua vida, você deve se alegrar na mesma hora, se animar, como a palavra de Deus que foi dirigida a Josué, e Deus
quando falou com Josué, ele não deu muita atenção, Deus teve que falar de novo, né? Tanto somente esforço e tem de bom ânimo. Você precisa despertar. Não seja como esse capitão que estava sendo pessimista. As boas notícias estavam sendo dadas e ele estava desprezando a boa notícia e enxergando o pior. Nem que Deus abrisse as janelas do céu, haveria a farinha e a cevada aqui nessa cidade. Você não está vendo a fome que a gente está tendo? Ele não conseguiu enxergar o melhor. E a pessoa pessimista, ela não consegue ver o que Deus tem de melhor para ela. Mas nesse caso, o profeta até permitiu que ele visse. Então o que aconteceu? Eu não vou ler tudo para não estender, mas eu vou resumir. A palavra de Deus diz que havia alguns leprosos à porta da cidade. E eles, sabendo que ia morrer, porque eles não podiam entrar na cidade, eles foram até o arraial dos Círios. Chegando no arraial dos Círios, eles não entenderam nada, porque estava tudo deserto, tudo vazio, e as coisas ainda estavam todas lá: cavalo, gado, comida, tudo provisão, o despojo das guerras que eles vinham trazendo, estava tudo lá, eles não entendiam. Mas sabe o que tinha acontecido? Acontecia que quando eles estavam no caminho para aquela cidade, a cada passo que eles davam, Deus... Vamos continuar aqui, que tem um probleminha técnico aí, no vídeo, mas deixa eu continuar. Então, a cada passo que eles davam, ali o Senhor multiplicava, e os sírios acharam que estavam rodeados ali, de um grande exército inimigo, achando que um se juntou ao outro para exterminá-los, e eles fugiram às pressas sem levar nada. Aí então aqueles leprosos chegaram na cidade vazia ali, o arraial dos Círios, e viu que estava tudo ali: cavalo, gado, a comida. Então eles comeram, e ao comer, Deus fez com que eles sentissem no coração de voltar à cidade de Samaria e avisar que ali tinha provisão, que ali tinha comida. E aí eles montaram um cavalo e foram lá. Chegando lá, ali o povo trouxe a provisão para a cidade de Samaria, e esse capitão, cuja a mão o rei se encostaram, que era de confiança do rei, esse capitão então estava na porta do recinto em que todos estavam ali dentro. Agora eu não sei dizer se era, a Bíblia também não diz se era o palácio do rei, se era algum cômodo ali, um salão de festas, mas ele estava ali. E aí então o povo ouviu falar de comida, soou ali que tinha comida na cidade, o povo faminto, O capitão estava na porta, ele viu a comida, todo mundo viu, mas antes que ele chegasse, ele foi ali pisoteado por todos. Ele viu, como o profeta predizeu, ele viu, mas não comeu. E por que eu digo isso para você? Porque o pessimista, irmãos, o pessimista sempre vai ficar por baixo, o pessimista sempre vai ser pisado. Agora o otimista sempre vai sair por cima. Então seja você uma pessoa otimista, que enxerga sempre o melhor, que sempre crê na palavra, que está sempre ligado, que está sempre esperando o melhor dos outros. As pessoas podem dizer o que for de você, mas você está sempre esperando o melhor. E aí então você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa era a palavra que eu tinha para você. Não seja uma pessoa pessimista, mas otimista. E você verá então a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você, pela sua vida, para que você perca esse olhar de pessimista e você comece a enxergar as coisas com outros olhos. Nem que você olhe a Deus pedindo: Deus, muda o meu olhar, muda, eu não quero enxergar a situação, por mais ruim que ela esteja, de maneira crítica, de maneira a piorar, mas eu quero enxergar sempre o melhor, aprender a extrair o melhor do pior. E Deus tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. Amém? Deixa eu orar para você, querido Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu faço essa oração por essa pessoa que, por conta, meu Deus, da situação atual do país, ela perdeu o emprego. Oh meu Deus, ou ela talvez até está se sentindo desamparada, foi abandonada pelo marido ou pela esposa, ou até mesmo Jesus sofreu uma perda irreparável de um ente querido por conta desse maldito vírus. Mas Pai, eu oro agora para que o Senhor venha e que ela consiga, Jesus, enxergar, que o Senhor abra os olhos dela, para que ela consiga ver sempre o melhor diante do pior, ó Deus, porque o Senhor pode transformar o mal em bem, o Senhor pode transformar a maldição em bênção. Então opera nessa hora, porque eu amaldiçoo tudo que o diabo tem tentado fazer na vida desta pessoa agora.
E eu digo ao mal, vai embora, saia dessa vida, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Pai, o transforma o mal em bem. Então venha transformar a vida de todos que te ouvem, que te assistem, que estão acompanhando agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Olha, eu quero deixar aqui uma bênção, essa bênção para você, e avisar que a igreja continua de portas abertas. Não estamos tendo as reuniões por determinação, né, do Estado, mas nós estamos com as portas abertas para te receber e te atender no que você precisar, tá bom? Nossa igreja fica aqui na Avenida 23 de Dezembro, aqui em São José dos Campos, no Jardim Cerejeiras, né, Avenida 23 de Dezembro, número 608, né, em frente ao Polo Esportivo, no Jardim Cerejeiras, na zona leste de São José dos Campos, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Roger, me despeço aqui, deixando essa mensagem no seu coração. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Tchau.